Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que faz parte do nosso dia a dia aqui na rede de saúde de Florianópolis, o uso do oseltamivir. A gente prescreve, segue o protocolo para os pacientes de alto risco. Mas, parando para pensar, o que a evidência científica diz de verdade sobre isso? A ideia aqui é justamente essa, alinhar o que a ciência mostra com a nossa prática na ponta. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos relembrar o protocolo oficial, aquilo que já conhecemos. Depois, a gente vai fundo na evidência, colocando os benefícios e as limitações lado a lado. Na sequência, vamos entender a lógica de saúde pública por trás de tudo isso. E por fim, a gente sai daqui com uma mensagem bem clara para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Começando pelo começo, a recomendação oficial. É o nosso ponto de partida, a diretriz que guia as nossas prescrições hoje. E aqui, o alinhamento é total. Não é uma coisa só nossa, de Florianópolis ou só do Brasil. Nosso Ministério da Saúde, o CDC lá dos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde. Está todo mundo falando a mesma língua. Tratar precocemente os pacientes de alto risco. É um consenso global. Certo, mas quem são exatamente esses grupos de alto risco que o protocolo tanto fala? Bom, a lista é bem definida. Gestantes e mulheres no pós-parto, idosos acima de 60 anos, crianças com menos de 5, a população indígena e, claro, aquele pessoal com doenças crônicas, como asma, diabetes, problemas cardíacos. É para eles que o nosso olhar tem que estar mais atento. Ok, a gente já viu o quê. Agora, vamos mergulhar no porquê. Chegou a hora de olhar para os dados que sustentam essa recomendação toda. E para fazer isso direito, a gente precisa partir da pergunta certa. E a pergunta que realmente importa, a nossa pergunta-chave é esta. Nesses pacientes de alto risco que a gente atende todo dia, o oseltamivir, quando dado no início, consegue de fato reduzir complicação, internação e até morte? É isso que a ciência tem que nos responder. E agora, a gente chega no coração da discussão. Aqui tem uma certa tensão, sabe? De um lado, recomendações super fortes. Do outro, o que os ensaios clínicos realmente conseguiram provar. O resultado final, como a gente vai ver, tem muitas nuances. E aqui está o pulo do gato. O que o oseltamivir comprovadamente faz? Ele encurta os sintomas, a pessoa fica doente por menos tempo. E o que ele não conseguiu mostrar de forma clara nos estudos? Que ele reduz hospitalização, complicação séria ou morte. Entender essa diferença é fundamental para tudo que vem a seguir. Tá, mas o que significa encurtar os sintomas na prática? Significa, em média, isso aqui, 1 dia a menos de doença. É um benefício que pode parecer modesto, mas que aparece de forma consistente nos estudos. Só que o mais interessante vem agora. Esse benefício não é igual para todo mundo. Justamente naqueles grupos mais vulneráveis, nossos pacientes idosos, os que já carregam outras doenças, essa recuperação pode ser de 2 a 3 dias mais rápida. Opa! Agora o nosso protocolo começa a fazer bem mais sentido, né? Mas e os desfechos mais graves, como hospitalização? Bom, aí o número é este. A redução absoluta de risco encontrada nas análises mais recentes é de apenas 0,4%. E do ponto de vista estatístico, esse valor nem é considerado significativo. Isso nos obriga a pensar um pouco além do que o ensaio clínico consegue medir. Se a gente organizar os dados, essa tabela resume a história toda. Reparem, para mortalidade, hospitalização, UTI, não tem redução significativa. O único benefício claro e comprovado é na duração dos sintomas. E, do outro lado da balança, a gente tem um aumento de náuseas e vômitos. Esses são os fatos, frios, que vêm dos estudos. Peraí, então se a evidência para os casos mais graves é fraca, por que a recomendação é tão forte, tão batida na tecla? É aqui que a gente sai da análise individual e entra na lógica da saúde pública, que é a peça que faltava no quebra-cabeça. Então, por que a gente mantém o protocolo? Basicamente, por uma combinação de fatores que olham para o todo. É o princípio da precaução, o fato do remédio ser bastante seguro, o reconhecimento de que os estudos também têm suas limitações e, super importante, a necessidade de garantir acesso rápido e igualitário no SUS. E essa frase aqui, gente, resume perfeitamente o raciocínio. Aquele 0,4%, que para um paciente parece quase nada, quando a gente multiplica pelos milhares e milhares que o SUS atende numa temporada de gripe, isso vira um número enorme de leitos hospitalares que não são ocupados. É um jogo de escala de impacto populacional.
Beleza. Vimos a teoria, a evidência, a lógica, mas e aí? No fim do dia, no nosso consultório, na nossa unidade de saúde, como a gente traduz tudo isso numa conduta clara aqui para Florianópolis? Qual é a mensagem final? A mensagem final para a nossa prática é esta. Chegou um paciente de grupo de risco, trate precocemente, de preferência nas primeiras 48 horas. Faça isso sabendo que a grande aposta é na redução dos sintomas e não tanto na prevenção de desfechos graves. A lógica é que o benefício potencial supera e muito o baixo risco de efeitos colaterais. Resumindo, siga o protocolo. E claro, nunca, jamais, podemos esquecer que a vacinação anual continua sendo a nossa melhor e mais importante ferramenta de prevenção. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. No contexto da gripe, qual é o ponto em que o princípio da precaução, pensando na saúde de toda a população, deve pesar mais do que aquela evidência que vem, preto no branco, de um estudo clínico controlado? Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio e talvez a grande arte do nosso trabalho.